Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver assistindo esse vídeo, porque eu estou morando na Holanda e provavelmente você deve estar no Brasil, então eu digo todos os horários do dia. Eu estou aqui hoje gravando um vídeo totalmente diferente do que eu costumo gravar, eu digo de um assunto, não muito porque eu sempre falo sobre relacionamento e conhecimento, autoconhecimento, mas como faz parte da minha história, eu quero falar uma coisa que é muito relevante nesse momento e sempre foi e vai continuar sendo. Motivos que você está perdendo dinheiro por não aprender a falar inglês. Bom, outro dia eu entrei no site do Quora, porque eu gosto de responder algumas perguntas das pessoas. Eu vi uma pergunta assim com essa que falava sobre esse tema. Quais são os benefícios de aprender inglês? Aí eu fui lá, falei, vou basear aqui na minha experiência e respondi. E aí eu elenquei as coisas mais importantes. Vou contar aqui brevemente a minha história com o inglês, né? Eu comecei a aprender inglês há muitos anos atrás. Você já deve ter visto em outros vídeos, meus pais nunca nos mandaram para a escola, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, gostava muito de aprender. E eu lia muito sobre os países, sobre o exterior, e tinha muito essa curiosidade de visitar outros países. E por acaso eu sabia, tinha dentro de mim essa sensação que o inglês era o idioma que abria as portas para o mundo. E realmente foi certo. Foi o que eu imaginava. Eu lá pelos meus 11, 12 anos pedi pro meu pai para comprar um curso de inglês. Ele comprou aquele curso do Idiomas Globo, aquele que você comprava toda semana, vinha nas bancas, que vinha com uma fita cassete, né? E eu estudei aquele livro, aqueles cursos de trás para frente para trás. Toda vez que eu fazia um teste, um exame, eu sempre tirava 20. Tirei 20 na FUVEST, aliás, 20 ou 10, não sei. Acertei todas as questões da FUVEST na época, né? Acho que já nem existe mais a FUVEST. Tô falando aqui de muitos anos atrás. Já vou fazer 45 mês que vem, então tem bastante história para contar. Realmente, o aprendizado de inglês me ajudou muito. Eu viajei o mundo, fiz o que eu queria depois de ter passado, de ter superado, sobrevivido à depressão. Fui atrás dos meus objetivos, fui atrás de conhecer o mundo, que era o que eu queria. Conheci uns mais de 30 países, ainda continuo também hoje em dia viajando. Morei em 5, 6, se não me engano, agora tô morando no 6º país, aqui tô na Holanda. E o inglês realmente foi muito útil, me ajudou muito a fazer isso. Acho que sem o inglês a minha vida teria sido muito limitada e eu não teria chegado aonde que eu cheguei. Vamos lá, 7 benefícios que você tem ao aprender inglês e está perdendo por não praticá-lo. O primeiro você pode viajar ao mundo todo sem precisar de intérprete ou do Google Translator. Por quê? Essa é uma língua indiretamente universal, língua franca. E quase todos os países do mundo você vai encontrar sempre uma pessoa que fale. Pode ser que tenha um vocabulário muito pequeno, mas vai encontrar pelo menos uma maneira de você se comunicar. Se você não tiver internet e se você tiver que se virar nos 30. Qualquer país do mundo vai encontrar. Existem países que é mais difícil, por exemplo, quando eu fui à Turquia, foi muito difícil encontrar pessoas falando inglês. Mas, no geral, sempre existe pessoas em qualquer país que você vai se comunicar. Eu fui pro Nepal, fui pra Índia, a Índia, claro, todo mundo fala. Nós no Nepal, me perdi lá numa vez, numas ruas, e as pessoas todas falavam inglês e eu consegui me comunicar. E além de você também poder viajar sem o intérprete, sem precisar de tradução, você também evita de ser enrolado pelas pessoas, porque também tem muita gente tá querendo lá dar golpe em turista, né? E uma outra coisa que o segundo benefício que eu descobri agora recente, que eu nunca tinha pensado nisso, mas você pode ler livros em inglês, porque boa parte do que é produzido de conhecimento científico ou qualquer conhecimento da área humana é feito em inglês. Então, existe um vasto mundo na internet de livros, e-books e coisas assim, ou livros físicos mesmo, que você pode comprar mais barato. Por quê? Porque os livros traduzidos são mais caros. Às vezes tem livros que foram, por exemplo, escritos, são russos, mas pelo menos pro inglês ele é traduzido. Sei lá, alemão não sei, mas pelo menos pro inglês existe sempre uma tradução. É muito difícil encontrar um livro que não seja traduzido para o inglês. Então, existem livros, eu tenho aqui alguns livros que eu não encontrei nenhuma tradução na internet em português, mas eu consigo ler eles em inglês e pago sempre mais barato a comprar a versão original, sem tradução, porque aí não precisa pagar tradutor, né? O terceiro benefício é que, mais ou menos ligado com o segundo, é que existe um vasto conhecimento aí na internet. YouTubes, conteúdos, páginas, pesquisas, trabalhos científicos que são traduzidos em inglês. Por acaso, essa língua que lidera. Porque assim, por exemplo, eu na minha área de autoconhecimento, gosto muito de escutar podcasts e são todos em inglês. Se eu ficar procurando coisas em português, não vou encontrar
quase nada. Então você pode se especializar, pode aprender muito, pode acessar o que você quiser se você souber o inglês. Existem vídeos, existe podcasts, existem YouTubes que nunca são traduzidos, nem legendados, nem dublados para português ou para outros idiomas e que estão lá. Querendo ou não, os principais países produtores de conhecimento em todas as áreas do conhecimento humano são os Estados Unidos, a Inglaterra e países europeus, mas mesmo as pessoas que produzem essas coisas aqui, geralmente o fazem em inglês. Ou se a pessoa é famosa, ela começa a ficar famosa, até as bandas, os músicos fazem as letras em inglês, por quê? Porque a chance deles alcançarem outros países, alcançar novas audiências é mais fácil. Quarto benefício de você saber falar em inglês: você pode ter acesso a empregos muito melhores e salários maiores e pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você pode ir, por exemplo, para a Alemanha ou aqui para a Holanda. Você pode não saber o holandês, você pode não saber o alemão, mas se você sabe inglês, você tem já uma chance muito maior do que você falar só português. É claro que, a não ser que você fale o idioma do país que você quer ir, mas se você ainda não sabe, você quer sair do Brasil, quer trabalhar com uma empresa internacional, o inglês vai te dar uma vantagem assim disparada. E mesmo no Brasil, eu imagino que ter o conhecimento do inglês te põe em vantagem de competição com os outros candidatos. E como eu falei antes, querendo ou não, o inglês é uma espécie de língua franca, então nos negócios, nos e-mails e na parte financeira é a língua dominante, não tem como fugir disso. Quinto benefício de você saber inglês: você pode fazer amizade com pessoas do mundo inteiro. Mais uma vez, é uma língua que é usada para se comunicar. Você vai falar como conversar com um russo, com um chinês, com um croata, você vai usar o inglês. A não ser que você esteja aprendendo aqui especificamente a língua daquele país por uma razão, você quer aprender japonês. Você vai falar com o japonês porque você quer praticar o japonês. Mas se você quer fazer amizades, quer viajar, quer conhecer outras pessoas, quer expandir seu horizonte de amizades, ou até encontrar parceiros, namorar um estrangeiro, o inglês vai servir para quase todas as nacionalidades. E a sexta ou sétima vantagem, eu acho que essa é a sétima. Se você tiver um produto ou um serviço, você pode alcançar pessoas em vários países. Você pode vender seu produto para outros países. Você pode ter suas páginas na internet, seus produtos, se você quiser fazer também canais, produzir conteúdo. Você fazendo isso em inglês, você vai expandir. Eu comecei o canal recentemente, eu ainda estou fazendo em português. Mas no futuro, quando eu tiver mais tempo, quero abrir um segundo canal para falar para o mundo em inglês. E aí vocês conseguem expandir todo o seu horizonte de pessoas que você pode alcançar. Essas foram as 6 dicas, não são 7, são 6. Eu me perdi aqui. 6 dicas, são 6 benefícios que você está perdendo se você não sabe falar inglês, se você não aprendeu inglês. Eu sei que tem muita gente que sabe ler, é aquela coisa, né? Entendi, até entendo, mas na hora de falar que é o problema. Eu sei disso porque eu também passei por isso. Eu te falei, eu gabaritei lá a FUVEST, gabaritei o concurso quando entrei pro banco. Foram fáceis essa parte da gramática, de marcar o X, de escrever. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande de falar. A parte mais difícil de todos os idiomas, agora eu já estou aprendendo o 6º idioma, que é o holandês, né? Que eu tenho que aprender aqui para viver aqui, embora eu me vire muito bem com inglês, é a parte de falar. Ler, escutar, escrever é até fácil. E eu tive esse problema com o inglês. Apesar de eu saber de cor e salteado a gramática, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu trabalhava num hotel em São Paulo, um hotel internacional, tinha muitos clientes de vários países, e eu ali estava lutando para falar. Depois eu fui arranjar um emprego nos navios, né? Trabalhar fora do Brasil, e aí pronto, eu tive que... Não tinha... Era... Ou eu sabia, ou eu falava. E aí foi que a coisa foi se deslanchando. O conhecimento que estava na cabeça foi indo. E pronto. Não parei mais. E depois também aprendi espanhol. Estudei, quando ainda estava no Brasil, estudei um pouco de espanhol. Depois, quando eu estive no navio, trabalhei para uma empresa italiana, aprendi um pouco de italiano. Fui para a Índia, vivi um pouco lá. Fui para os Emirados Árabes, aprendi um pouco de cada língua, mas não cheguei a aprofundar. Depois, em 2017, fui para Portugal. Fui estudar na Universidade Portuguesa, lá no Porto. Aprendi alemão e francês. E agora eu já tô aqui estudando o holandês. Uma vez eu fiz um post no meu Instagram que eu disse que o inglês é a porta de entrada para outras coisas mais pesadas, tipo o alemão. Mas é isso. Saiba que se você sabe, mas você não tá praticando, você tá perdendo muitas oportunidades da vida.
e você tá perdendo dinheiro. Se você quiser, eu posso te ajudar nisso, por quê? E aqui eu vou oferecer o que eu faço. Eu sou consteladora sistêmica, só que eu também faço esse trabalho em inglês. Se você quiser praticar a sua parte da conversação, eu não dou aula de gramática, nada disso, mas eu também dou aula de conversação. Você vem, a gente conversa 1 hora. Se você quiser falar sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas questões, fazer a terapia junto, unir o útil ao agradável. Você faz a terapia e você fala sobre você em inglês, sobre as suas questões e pratica. E é assim que eu faço. Também faço em português, se você quiser também. Tratar questões pessoais sua, ou você quer aprender, desenvolver a sua conversação em inglês. As duas coisas são possíveis. E no mais, já sabe. Dá o like, se inscreva no canal, comente, compartilha com aquela pessoa que não sai lá do beabá do inglês, do verbo to be, como diziam meus professores. E se você quiser marcar um horário, uma consulta, eu vou deixar abaixo os meus contatos. E me siga lá no Instagram também, para você ver conteúdo que eu posto de vez em quando. E é isso. Espero que você tenha se convencido a se mexer hoje mesmo e comprar um livro de gramática. Aliás, não precisa nem comprar, porque na internet tá cheio de coisa que eu, na minha época, quando comecei a estudar, nem internet existia, né? Faça bom uso da internet, do YouTube, os melhores professores, como diria o Anthony Robbins, os melhores professores estão no YouTube. Tchau e até o próximo vídeo.